Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. A obediência é o caminho para a bênção. A primeira leitura de hoje trata do sacrifício de Abraão em ofertar Isaque a Deus. Embora Abraão provavelmente soubesse que certos povos do mundo antigo às vezes sacrificavam filhos aos deuses, ele sem dúvida ficou chocado quando Deus lhe disse para sacrificar Isaque. Deus testou Abraão não apenas em sua obediência, mas também sua fé. Porque uma vez que Isaque estivesse morto, Deus não podia mais cumprir sua promessa de aliança de dar a Isaque uma multidão de descendentes. Houve um conflito entre a obediência e o mandamento de Deus, entre a fé e a sua promessa. Contudo, Abraão obedeceu, acreditando que Deus forneceria a solução para essa dificuldade, mesmo que isso significasse ressuscitar o filho sacrificado de volta à vida. Nenhum teste seria mais severo do que aquele que agora Deus lhe impunha. E nenhuma obediência seria mais perfeita do que a de Abraão. Quando Deus o chamou, o patriarca respondeu imediatamente. Abraão passou no teste de Deus. Sua obediência provou sua fé. De fato, ele sacrificou Isaque, embora não o matasse. Mas no coração, Abraão estava decidido a obedecer a Deus, pronto para realizar a vontade de seu Senhor. Mas Deus providenciou um substituto inocente, e a vida de Isaque meio que foi devolvida dos mortos. Deus apontou com esses eventos que a obediência é o caminho para a bênção. Toda essa cena envolvendo Abraão e o sacrifício de seu filho Isaque apontam para Cristo. A similaridade aqui com o mistério de Cristo é enorme. Isaque, o filho, levava a lenha para o sacrifício profético, assim como Cristo levou a cruz. Mas o detalhe é que a cruz de Jesus nem dele era, mas nossa. Levava algum tempo para se fazer os furos no madeiro para crucificar alguém, e o julgamento rápido feito à noite mostra que a cruz onde Jesus morreu não era dele, não tinha sido preparada especialmente para ele. Provavelmente a cruz era de Barrabás, e é interessante porque o nome de Barrabás significa Filho de Deus. A cruz de Cristo era emprestada. A cruz de Cristo era nossa. Embora tudo na passagem aponte Isaque como um sinal de Cristo, Jesus foi melhor representado no carneiro. O carneiro foi providenciado por Deus para morrer em lugar de Isaque, a fim de que Isaque não precisasse morrer. O carneiro simboliza Cristo, o meio pelo qual Deus providenciou a fim de executar um sacrifício expiatório em lugar do pecador. Deus Pai entregou seu Filho Jesus, deu a vida dele por nós, para que nós dedicássemos a nossa vida a Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele?
Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós? Na segunda leitura, São Paulo nos presenteia com um belo hino que expressa o infinito amor de Deus por nós, provado através da morte daquele que lhe é mais precioso, seu único Filho. É um amor que nos liberta dos que julgam e nos acusam. É uma morte que nos liberta da morte eterna. Quando há tanto amor de Deus em nós, não temos que ter medo nem perder as esperanças. Recordemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir do ângulo desse amor, é que podemos dizer que o amor, seja de Deus ao homem, seja do homem a Deus, compendia a liturgia de hoje. É o amor de Jesus que nos salvou mediante sua morte e intercede por nós desde seu trono à direita de Deus. Deus é um mistério de infinito amor. Seu modo de atuar e de amar também está cheio de mistério. Os mistérios para a nossa mente e para a nossa lógica humana resultam inteligíveis. Somente o coração pode entreabrir a porta do mistério e vislumbrar ou entrever uma mínima parte da grandeza deste amor. Para a lógica humana, é muito paradoxal o pedido de Deus, que deu o filho da promessa a Abraão para logo pedir para que seja sacrificado sobre o Monte Moriá. Como nos parece também igualmente paradoxal que Deus ame o seu Filho Jesus Cristo com um amor de Pai e logo este sofre a máxima ignomínia dos homens morrendo em uma cruz como um escravo. É difícil de entender essas ações de Deus. No entanto, não deixa de ser verdade que Deus supera os paradoxos e une os extremos aparentemente contraditórios com laços inseparáveis de amor. Por isso, para que possamos entender esse jeito de Deus amar, nós precisamos dia após dia mergulhar mais no amor dele por nós, para que possamos sentir esse amor que não se pode explicar, que não se pode analisar criticamente, que não se pode entender com a mente. Outra coisa que precisamos entender é que é preciso que cada um esteja consciente de que amar a uma pessoa quando tudo vai bem, quando o amor parece viver em uma eterna primavera, quando os frutos do amor são doces, quando a reciprocidade do amor faz bela a vida e se olha para o futuro com gozo e esperança, é fácil e até agradável. Porém, nas histórias de amor, nem tudo sempre é assim. Nas histórias reais de amor, a dor, o sofrimento, a prova, a incompreensão, de vez em quando batem à porta dos amantes. Tudo isso é capaz de colocar dúvidas sobre o amor, de ver na dor um destruidor do amor, de sentir que o amor vai se esfriando, inclusive pode até chegar a congelar-se. Mas temos que entender que o amor e a dor são como os dois polos, positivo e negativo, necessários para que se produza energia espiritual no ser humano. É preciso, com muita fé e esperança, levar adiante aquilo que São Paulo escreveu aos Romanos, que lemos na leitura de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao manter nosso amor a Deus, manteremos o amor entre nós, apesar de seus contratempos. A transfiguração é o grito de Deus para não ficarmos desanimados na nossa vida, pois a lógica de Deus não nos conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade sem fim. Cada um de nós precisa parar da agitação cotidiana para escutar esse grito de Deus. A vida, por dura que possa ser, com cruzes e morte, deve ser vivida na perspectiva da ressurreição,
pois a ressurreição transfigura tudo. A morte não será a última palavra sobre a vida do homem. A partir da experiência da transfiguração, tudo pode ser graça, apesar de ter uma aparência de cruz. Pois Deus envolve tudo na sua misericórdia. Nos textos que antecedem o texto do Evangelho de hoje, Jesus anunciou aos seus discípulos o caminho da paixão que culminará com sua morte em Jerusalém. Com a transfiguração, que se expressa simbolicamente através das vestes resplandecentes, Jesus anuncia sua ressurreição. E há que se notar que a transfiguração, segundo Marcos, não se dá em Jesus, e sim em suas vestes, querendo significar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que muda são os momentos da revelação. A transfiguração, meus irmãos, é o momento de Jesus expressar sua vida íntima, a realidade mais profunda do que se aparenta através de sua humanidade. A glória de Jesus escondida para os olhos comuns, mas revelada aos 3 apóstolos, é expressa na transfiguração mediante a candura deslumbrante das vestes. O evangelista ele não faz referência ao rosto luminoso. No entanto, mesmo sem essa referência, trata-se de uma antecipação da ressurreição com o objetivo de que os discípulos não tenham medo de encarar todas as dificuldades, pois tudo terminará na glória. Jesus antecipa tudo isso para os seus discípulos prediletos, Pedro, Tiago e João. É interessante também notar que a transfiguração acontece em uma alta montanha. A montanha alta simboliza o lugar de encontro do céu e da terra, o lugar privilegiado para a revelação de Deus e a oração dos homens, e recorda igualmente a revelação de Deus no Sinai. A montanha, por ser um ponto elevado sobre a parte plana da terra, ela sempre foi considerada por todas as antigas religiões como um símbolo da subida do homem até Deus e também como sinal da manifestação ou epifania de Deus. Deus se manifesta no alto e o homem deve subir até Deus, abandonando uma vida medíocre, pois Deus está acima de nossos esquemas de viver. Por isso, para o homem, subir a montanha significa superar-se a si mesmo, transcender-se, elevar-se um pouco mais além da rotina. E a fé é o caminho da renúncia e da morte de nós mesmos para que Deus possa se manifestar através de nós. Somente com a morte de nós mesmos é que Deus pode anunciar e promover uma vida nova para nós. Subir até Deus é fazer morrer os nossos projetos pessoais, é fazer morrer tantos planos, esquemas, cálculos puramente humanos e pessoais para dar lugar aos projetos de Deus. Certamente, nesta morte, Deus manifestará sua glória salvadora e sua eterna misericórdia. Nessa transfiguração estão presentes Elias e Moisés. A presença de Moisés e de Elias, genuínos representantes da lei dos profetas, põe de manifesto que para o evangelista Marcos, em Jesus se dá cumprimento total à lei e à profecia. Para São Marcos, Jesus é o definitivo libertador de todo homem e de toda mulher que, assimilando sua causa, se deixa conduzir por ele para viver a plena liberdade dos filhos de Deus, embora muitas vezes nós não saibamos lidar com a própria liberdade. Um dos 3 apóstolos, Pedro, ele se extasia diante da luz da transfiguração. Ele sente como se estivesse no céu. Por isso, Pedro quer permanecer ali indefinidamente. E para isso ele propõe a Jesus construir 3 tendas. É uma boa solução para seguir a Jesus sem ter que trilhar o difícil caminho para Jerusalém. Mas o evangelista Marcos comenta: Pedro, ele não sabia o que dizia, ele não sabia o que dizer. O relato é então interrompido pela aparição de uma nuvem com uma voz que interpreta a transfiguração de Jesus e responde à reação de Pedro. A nuvem é sinal da presença de Deus, e aquela nuvem cobre com sua sombra Jesus e seus discípulos.
E Deus fala da nuvem aos discípulos, proclamando Jesus como seu filho amado e convida os discípulos para o escutarem. Este é meu filho amado, escutai-o. Na Bíblia, escutar é uma palavra-chave que caracteriza toda a tradição do povo hebreu. O povo ele foi formado pela escuta da palavra de Deus. Por isso, o piedoso israelita, para se compenetrar da vontade de Deus, repete dia após dia esta frase: escutai, ó Israel, conhecido como Shema. E por trás da palavra Shema, que convida Israel a se colocar numa atitude de escuta, proclama-se solenemente a unidade de Deus que causa a união plena e total de Israel com o Senhor. Isso quer dizer que ao escutarmos Jesus, que é a palavra do Pai, a unidade divina feita carne, criaremos a união plena com Deus e entre nós. Mas também, segundo o sentido hebraico, a palavra escutar ou acolher a palavra de Deus não é somente prestar-lhe ouvidos, ficar atento, mas abrir-lhe o coração, pôr esta palavra em prática, é obedecer-lhe. Essa obediência da fé é que a pregação ouvida exige. Como diz São Paulo, a fé procede da pregação, quer dizer, da audição, e a pregação, a audição da palavra de Cristo. Por isso, Jesus declara feliz quem escuta a palavra de Deus e a observa. Felizes os que escutam a palavra de Deus e a observam, pois eles são comparados a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Por fim, a transfiguração de Jesus é a resposta de Deus para os discípulos desanimados diante do anúncio da paixão e morte de Jesus. Deus quer mostrar-lhes antecipadamente, ainda que seja num momento rápido, a glória de Jesus Cristo e a futura glória dos que vivem fielmente segundo a vontade de Deus, ainda que tenham que atravessar o caminho do sofrimento. Através da transfiguração de Jesus, Deus quer nos dizer que a vida plena e definitiva nos espera no final do caminho. A antecipação da ressurreição através da transfiguração para os discípulos será uma força para o caminho que eles têm a percorrer. A vida, por dura que possa ser, cheia de cruzes e morte, será vivida em outra perspectiva. A ressurreição transfigura tudo. A morte não terá a última palavra sobre a vida do homem. A partir da experiência da transfiguração, tudo pode ser graça, apesar de ter uma aparência de cruz, pois Deus envolve tudo na sua misericórdia. Jesus é aquele que mostra logo no início a vitória final. Por isso, em cada anúncio da paixão e morte de Jesus, acrescenta-se também o anúncio da ressurreição, a vitória garantida sobre a morte. A vitória garantida dá forças para cada seguidor lutar até o fim, pois sabe, a vitória é certa. Podemos dizer que a transfiguração é o grito de Deus para não ficarmos desanimados na nossa vida, pois a lógica de Deus jamais nos conduzirá ao fracasso. A lógica de Deus nos conduz sempre à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade sem fim. Cada um de nós precisa parar da agitação cotidiana para escutar esse grito de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.